Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, pedindo a Deus que sempre nos abençoe. Dizer que nosso governador Ciro Gomes, para nós é uma grande alegria nós recebermos aqui na nossa Casa Legislativa, a Casa do Povo do Distrito Federal, da nossa capital federal. Então, para mim é uma honra, eu acompanho o senhor há muitos anos, então para mim é uma honra estar aqui com o senhor. Também agradecer a presença do ministro e vamos agora ao tema, né? E para mim é uma grande honra estar com a doutora Renata, que nós nos conhecemos na Câmara Federal, e a senhora já trazendo uma luta que o magistério ele é predominantemente ainda masculino, mas nós temos muitas mulheres já entrando nesse campo. Eu me identifico muito porque o parlamento ainda é também muito masculino, e a senhora foi presidente da Associação de Magistrados, fazendo uma história como mulher, e hoje faz parte do Conselho Nacional de Justiça. Então, para mim, é uma grande honra tê-la aqui, dizer que é uma referência e que eu aprendo toda vez que eu a vejo, toda vez que eu ouço, toda vez que eu leio a respeito dos seus posicionamentos, a gente está sempre aprendendo. E hoje eu estou aqui como Procuradora Especial da Mulher, aqui na Câmara, além de fazer parte da mesa diretora, também procuradora, e é fundamental, cada vez mais, nós trazermos esse tema de igualdade de gênero, igualdade nas políticas, igualdade na questão jurídica, e por isso que nós estamos aqui. E também cumprimentar aqui o Marcos Rogério, que é advogado e ex-secretário especial de assuntos jurídicos da Casa da Presidência da Justiça. E me trouxeram a responsabilidade de fazer uma intermediação aqui, para que a gente possa falar. Sei que nosso tempo está curto, mas é fundamental que a gente possa falar a respeito do acesso à justiça e à igualdade. Igualdade social, igualdade econômica, igualdade de gênero. Então, eu passo primeiramente para a doutora Renata, se ela pode estar falando a respeito dos últimos anos, temos falado cada vez mais sobre a necessidade de alinhar a justiça, a igualdade e o desenvolvimento como pilares de um mesmo projeto de país. Na visão de vocês, por que é fundamental integrar essas três dimensões? E o que ainda falta para que elas caminhem juntas da forma efetiva para o nosso Brasil? Muito bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar especialmente os organizadores, Adriano, Vlamir, os organizadores desse fórum tão importante, cumprimentar o nosso governador Ciro, mais uma vez de forma vergonhosa, ele vai ter que nos assistir, né? A segunda vez que isso acontece. E dizer que, na verdade, eu estou muito honrada de, mais uma vez, tentar contribuir um pouco para esse debate de ideias. E eu falava antes de me sentar à mesa que o Fórum Otimista ele tem uma característica que é importantíssima para o Brasil, porque ele conjuga várias regiões, então são pessoas diferentes, de segmentos diferentes, pensando o Brasil. E muitos brasileiros não conhecem o Brasil. Então, essa dimensão que vocês dão aos debates, né, e às construções, elas são relevantes para as políticas públicas que a gente acredita. Eu acho que igualdade, antes de tudo, é uma palavra que tem mais valor do que sentido. Aquele filósofo francês, o Paul Valéry, ele dizia isso, que tem palavras que têm mais valor do que sentido, e essa é uma delas, como liberdade, como vida. E a igualdade, ela se subdivide em vários segmentos também, mas ela é pouco concretizada ainda. A gente tem ela estampada lá na nossa Constituição, no início da nossa Constituição da República, que eu não me canso de dizer, é a melhor Constituição que eu já conhecia. Não li todas as Constituições do mundo, mas já li muitas, e ela é a melhor, é a mais garantidora de direitos, é a Constituição que abriu a maior porta para o judiciário no mundo. E eu tenho muito orgulho de pertencer a esse judiciário que eu pertenço, porque esse judiciário ele é poder da República, ele é a última porta da cidadania, e ele, nesses últimos tempos obscuros, escuros, ele tem se mostrado o grande pilar da democracia e, portanto, das nossas liberdades e, portanto, desse conceito
importantíssimo para uma sociedade civilizada, que é a igualdade. Eu ouvi um pouco o ministro Fux falando, a gente tem sempre que pensar nesses valores e nos valores que a sociedade compreende de uma forma positiva, né? Então, justiça, liberdade, igualdade tem que caminhar com felicidade. Por isso que eu acho ótimo que o Fórum seja otimista, apesar de eu hoje ter ligado a televisão e visto o meu estado em guerra, né, ligado para os meus filhos que lá moram. Os dois não foram à faculdade, ficaram em casa porque a faculdade dispensou os alunos em razão do estado de guerra que se encontra. Então, igualdade e liberdade ainda não existem de verdade na nossa vida. A gente ainda está cerceado de várias formas. Mas eu acredito que a justiça seja a grande porta dessa cidadania para consolidar esses valores. E a gente tem feito projetos, como o ministro Barroso fala, a gente tem tentado empurrar a história para frente. O Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça têm tentado empurrar a história para frente, corrigir esses grandes erros que nós cometemos no passado e, principalmente, com relação a gênero, com relação às populações vulneráveis, com relação aos negros, a população LGBT, QIA+, a gente tem feito políticas públicas que são relevantes e que não são, na verdade, o nosso norte principal. O que juiz e justiça fazem, na verdade? Julgar processo, né? Mas a gente tem visto que a gente não tem conseguido julgar processos no tempo certo, nem entregando para a sociedade o que ela espera de nós, e como está determinado na nossa Constituição e nas leis do país. Então, a gente tem ido a campo, a gente tem apresentado várias ações propositivas e de interlocução nas diversas localidades do Brasil para promover essa igualdade. Uma delas, a mais relevante, com relação ao nosso próprio corpo judiciário, foi a ação afirmativa que nós estabelecemos de listas tríplices alternadas para o segundo grau de jurisdição na magistratura. Então, em todos os tribunais, é preciso que uma lista seja mista e a lista seguinte, para promoção desses juízes, seja uma lista só de mulheres. Com isso, a gente está conseguindo, né, fazer com que o judiciário, no segundo grau de jurisdição, tenha um rosto, tenha uma face diferente. E muitas pessoas me perguntam assim, mas por que mulheres julgando, por que mulheres liderando, né, no segundo grau de jurisdição, por que mulheres nas cortes superiores? Esse é um debate que toda hora que sai um ministro do STJ ou do Supremo, a sociedade enfrenta e opina. Por que mulheres na Câmara, nas lideranças políticas? Porque várias políticas públicas são pensadas por nós, porque só nós, mulheres, passamos por determinadas situações. Então, as mulheres menstruam, as mulheres sentem dores menstruais, as mulheres precisam de um tempo de licença para isso. Eu recebi um grupo de mulheres juízas essa semana no meu gabinete que falavam sobre a maternidade e ter que se deslocar em áreas do Brasil que são áreas que não tem nem hospital, não tem nem posto de saúde, demora 3 dias para chegar de barco. E como é que essas pessoas podem, né, trabalhar gestantes numa área sem nenhuma assistência? Precisam de teletrabalho. São situações que nós passamos de exclusão, inclusive, né, dos lugares de decisão, que precisam ser capitaneadas por mulheres para que essa igualdade, em algum momento, chegue. O Judiciário está fazendo a sua parte, a gente tem essas cotas de gênero, propulsionando a maior participação feminina também dentro dos órgãos de liderança, não só de juízes, mas dos órgãos de liderança no Judiciário. E a gente tem trabalhado muito no combate à violência interna através de comissões de assédio, que são todas capitaneadas pelo Conselho, não só assédio sexual, mas assédio moral. As mulheres sofrem muito assédio e, pasmem, eu, como ouvidora nacional da mulher, as maiores causas de assédio contra mulheres são relativas à gestação.
governador Ciro, são aquelas questões, quando a mulher vai sair para ter o filho, ela, mas você vai sair de novo, você vai ter outro filho, não tem televisão em casa, né? E as pessoas ficam constrangidas e, em algum momento, isso gera, inclusive, danos emocionais, alguns casos, inclusive, irreversíveis. Eu vou fazer um evento na próxima semana para reunir todos os comitês de assédio do Brasil, e dessa vez, da última vez, eu trouxe uma servidora linda, competentíssima, inteligentíssima, que foi vítima de assédio e acabou com a carreira dela. Ela deu o depoimento dela numa plateia de 500 pessoas, só de integrantes do judiciário, chorando. Dessa vez eu trago um pai de uma vítima de assédio, servidora pública, não vou dar spoiler de qual categoria, mas uma categoria importante, que se suicidou por conta das violações que ela sofreu. E isso precisa ser dito. E quando isso é dito, isso é compreendido, porque, em verdade, inclusive os juízes humanistas, os gestores humanistas, quando ouvem esses depoimentos, eles se surpreendem e falam, eu não sabia que isso existia desse jeito. Eu não sabia que era assim que acontecia. Então, por isso, respondendo objetivamente a pergunta, apesar de ter perpassado aí um pouco pela nossa história dentro do Conselho Nacional e do Judiciário, por isso é preciso que a gente estabeleça paradigmas importantes de cumprimento das nossas instituições, principalmente públicas, de cumprimento desse valor que é a igualdade, para que a gente tenha, de verdade, ela concretizada nas ações de governo que a gente espera. Muito grata. E a senhora traz uma coisa muito importante, eu falo isso como mulher, né? Muitas das vezes a gente tem que passar por essa violação para que a gente possa compreender outras mulheres, porque muitas das vezes quando a mulher denuncia, ela é muito julgada. E isso é fundamental. Depois eu quero, inclusive, estar presente nesse evento, porque nós, como Procuradoras da Mulher, nós recebemos muitas denúncias aqui na Câmara Legislativa e é fundamental. Agora, eu também penso, Marcos, que assim, nós, como Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Judiciário, é o que, vamos dizer assim, nós, como Poder Judiciário, nós materializamos e temos a oportunidade de sentir a segurança. Quando a gente fala segurança jurídica, é a segurança de que pode passar o governo, mas a justiça existe. E a doutora Renata traz um ponto que é fundamental. Eu sou mãe de 6 filhos e sei a importância de nós, mulheres, termos não só políticas para as mulheres, mas política para as nossas crianças. Por exemplo, acesso à creche, a igualdade de alimentação, de nutrição, porque quando a gente vê a desigualdade, ela começa lá na ponta, ela começa, inclusive, com um pré-natal inadequado, como foi falado aqui. E nós precisamos mais mulheres no parlamento, nós precisamos mais mulheres como foi dito aqui, na segunda instância do judiciário, mas nós precisamos também mais mulheres no executivo. Eu tenho esse costume de falar que nós não precisamos estar brigando com o gênero, porque nós crescemos juntos. O importante é nós conseguirmos fazer com que as nossas meninas, foi falado muito aqui pelo ministro, sonhem. E aí as políticas públicas, elas possam acontecer. E ele falou uma coisa muito importante, ele falou o seguinte, temos a anatomia da esperança. E eu fiquei muito feliz porque eu falei, nós estamos num fórum otimista, que o otimismo é a esperança. No Poder Executivo, como que você consegue ver o que nós precisamos avançar para que a população brasileira consiga se sentir segura, essa segurança jurídica, que ela terá o seu direito garantido? Muito bom dia a todos e todas. É uma honra participar de uma mesa ladeada por mulheres tão fortes, lideranças nos seus segmentos. Quero saudar o Adriano e o Vlamir pela iniciativa. O Fórum Otimista Brasil tem marcado o seu espaço como um think tank para pensar o país, dar caminhos para ele. E essa edição aqui em Brasília tem um pé muito forte nos temas da justiça, porque, de fato, nosso querido ministro, nosso governador, sabe bem disso. A justiça, ela não é dever de apenas um poder. Ela é um ecossistema em que todas as partes precisam dar a sua contribuição para que ela se viabilize. E esse é o grande desafio nosso. Quero saudar minha colega de mesa, essa ilustre juíza,
conselheira do CNJ e, quiçá, ministro Ciro, juíza do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos estar aqui fazendo a derradeira pergunta, até podem já até concluir, assim, despedindo das pessoas na fala, mas eu gostaria de saber como que vocês pensam, o senhor trouxe, Marcos, a respeito da regularização das redes, né? Mas hoje nós ainda temos situações do qual o Poder Executivo e o Poder Legislativo não cumprem seu papel. Vou dar um exemplo muito típico. No artigo 227 da Constituição Federal, nos fala que a prioridade absoluta é a criança e o adolescente. Então, ela tem que estar no acesso hídrico, ela tem que estar no acesso à escola, no acesso à saúde. E hoje, quando você vai olhar as leis orçamentárias, ela não está como prioridade absoluta. E quando nós falamos do acesso à justiça, a gente só acessa algo que nós se sentimos injustiçados, não é? E por que eu estou dizendo isso? Se nós temos uma segurança jurídica, essa segurança é linear, tanto no norte como no sul do país, no nordeste do país, no centro-oeste do país, e como uma punição aos agentes públicos que façam acontecer a Constituição Federal, nós talvez não precisaríamos de ter acesso à justiça da forma que é feita, porque a nossa justiça já é justa. Então, eu faço aqui uma provocação. O que vocês hoje, como uma pessoa que trabalhou diretamente no Poder Executivo, hoje, a nossa doutora Renata, que faz esse trabalho no Poder Judiciário, eu aqui como deputada, no Poder Legislativo, o que nós podemos fazer para que as pessoas se sintam amparadas pela nossa Constituição Federal? Como foi dito aqui pelo ministro, existe um estado nos Estados Unidos que não há judicialização, porque a segurança jurídica existe. 2% é de contencioso, ao passo aqui no Brasil, 97% das relações empresariais elas estão no contencioso. E isso faz com que tenha um impacto direto no desenvolvimento econômico do nosso país, no desenvolvimento social do nosso país, e fazendo com que a justiça se torne cada vez mais inacessível para a população. Então, como que vocês veem isso? O que a gente pode realmente fazer para que a nossa Constituição Federal, que a senhora falou aqui, que a senhora tem a honra de termos a nossa Constituição Federal, ela será garantidora dos direitos que ali contém? Vou deixar a nossa grande jurista falar. O orçamento brasileiro, seja federal, estadual e municipal, ele é limitado. E, ao fim e ao cabo, aquelas pessoas que são eleitas, elas tomam decisões. A grande discussão é uma discussão de prioridades. Não vai haver, na minha avaliação, deputada, a senhora sabe disso melhor que eu, porque é uma grande atuante no tema, não vai haver uma solução mágica. O que eu acho que precisa ter, e isso eu defendo, é que nas escolhas, no momento de montar a peça orçamentária, no momento de definir as prioridades, os tomadores de decisão, os políticos, né, o presidente da República e seus ministros, o governador e seus secretários, o prefeito e seus colaboradores diretos, deem prioridade para esses temas que são absolutamente fundamentais para assegurar as pessoas. Eu nem chamaria de acesso à justiça, eu chamaria de acesso aos direitos, porque, como a senhora bem disse, os direitos, uma vez realizados, eles não serão reivindicados perante o Poder Judiciário. Eu acho que esse é um grande desafio de todos nós. O ano que vem tem eleições, eu acho que nós temos que cobrar dos nossos legisladores e executivo que valorizem a pauta da criança e do adolescente, a pauta da creche, a pauta da educação, porque sem isso, obviamente, nós não constituiremos um Estado democrático de direito que assegure a cidadania para todos os brasileiros e brasileiras. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Posso eu? Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que, para mim, é um norte na minha vida. O que não me escandaliza, me define. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente precisa sair do nosso lado só de cobrador de coisas, e cada um de vocês que está sentado aqui nessa plateia tem um papel na sociedade, tem um papel na sua família, tem um papel no grupo social que você frequenta, e você pode fazer essa diferença. Eu não acredito em nenhuma mudança que não seja dialógica, de sentar numa mesma mesa e cada um ser cobrado
do trabalho que precisa fazer. Meu último vídeo no Instagram, eu tenho postado muito pouco, mas o meu último vídeo eu postei ontem, a gente fez no Conselho Nacional a entrega de um prêmio chamado Prioridade Absoluta. E eu fiquei com vergonha de entregar esse prêmio, porque a gente faz muito pouco por essa prioridade absoluta. E eu disse ao ministro Fachin, que estava sentado ao meu lado e prestigiou a entrega dos prêmios, é um prêmio que a sociedade civil é observada, apresenta os projetos, os tribunais, Ministério Público, Defensoria. E eu disse que... E o ministro Fachin estava ao meu lado, e eu disse a ele, ministro, eu vou deixar um desafio para o futuro do prêmio, que é, no ano que vem eu já não estou aqui na cadeira, eu acho que o prêmio tem que ser urgência absoluta. As nossas crianças estão negligenciadas da pior forma possível. E a primeira situação básica que eu vejo quando eu vou a uma localidade, a um estado fazer alguma das ações que eu tenho responsabilidade de executar no Conselho, é que tem lugares que não tem água para beber. Como o nosso jurista Marcos Rogério acabou de dizer. Não tem água para beber, então começa como? Né? Começa do zero. E aí você pensa assim, mas eu sou juíza, eu vim executar uma ação do Conselho Nacional, o que eu tenho a ver com isso? Isso aí é problema do Estado, é problema do município, do prefeito, é problema da Câmara Legislativa, da Assembleia do Estado. Eu não vou me meter nisso, deixa com o Ministério Público. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que sentar, daquela visita, fazer as cobranças que a gente faz por ofício, e a gente tem estabelecido no Conselho Nacional projetos que são ações. Então, ação para mulheres e meninas no Marajó. Eu vou entrar no 2º ano dessa ação lá. Eu quero saber os resultados do que eu entrei cobrando e o que eu, como Conselho Nacional de Justiça, deixei para aquela comunidade. Eu deixei para aquela comunidade uma interação com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem verba para as lanchas, para as rabetas, para que elas cheguem nas localidades e elas tenham acesso aos postos de saúde. Eu deixei pontos de inclusão digital para que as perícias sejam feitas, para que as audiências sejam feitas com aquelas pessoas que não têm acesso, que são vulneráveis. Então, tem como fazer. A gente só precisa arregaçar a manga e enfrentar o problema. E nós, no Brasil, temos uma institucionalidade muito forte. Os integrantes das nossas instituições são preparados, em geral são concursados, são pessoas abnegadas. Então, a gente tem que fazer com que essa institucionalidade funcione da melhor maneira possível. Não é uma questão só de orçamento público, é uma questão de trabalho, de dedicação, de cobrança de resultados. E a gente tem órgãos de governo para isso. A gente tem controladoria da União, a gente tem corregedorias em todos os órgãos, a gente tem tribunais de contas da União, que ao invés de ficarem preocupados em catar coisa por aí para aparecer na imprensa, deviam estar lá preocupados com os problemas que estão lá na ponta e que chegam a eles em reportes, porque se chegam a mim como ouvidora nacional da mulher, imagina se não chegam nesses órgãos que são preparados e que têm um potencial muito grande de atuação. Então, eu acho que é só fazer a grande reunião. Eu não vejo dificuldades maiores nisso. O Brasil é rico, tem muitos recursos naturais, humanos e recursos políticos para essa grande engenharia. E o Val Arari vai estar aqui no Brasil essa semana. Eu adoro eles, não sei se vocês conhecem esse escritor, ele é um escritor israelense, né? Ele é um filósofo, e ele reúne para entender todos. Ele tem 3 livros que são imperdíveis, que é o Homo Sapiens, que fala do passado da humanidade, o Homo Deus, que fala do futuro da humanidade, e 21 lições para o século XXI, que é o que fala do nosso presente e os desafios que a gente tem. Eu vou encerrar minha fala dizendo que o primeiro desafio que ele menciona é o desafio tecnológico, né, o desafio biodinâmico, e ele diz uma coisa que é muito forte, que precisa ser pensado, principalmente, deputada Paula, com relação às nossas crianças, que é o seguinte: nós, seres humanos, já estamos sendo hackeados. As nossas crianças já serão dependentes
e visualizadas pelos algoritmos. E os algoritmos conduzem as nossas vidas hoje. Então, a gente vai ter uma humanidade. Oportunamente, que de fato é uma grande mulher. Saudar essa parlamentar extraordinária, deputada Paula. Eu pensei esse bate-papo entre nós, articulando algumas coisas. A doutora Renata já abordou. A primeira é que a Constituição ela se propõe a ser cidadã. E nós tivemos uma brilhante palestra do ministro Fux em que ele falava da força dos precedentes e citava o caso de Maryland, que tive a oportunidade de visitar. Mas é muito importante a gente pensar que o debate de justiça no Brasil é feito numa sociedade marcadamente desigual. Os países anglo-saxões, os Estados Unidos, a Europa, ainda que tenham sinais de desigualdade evidente, a distância entre ricos e pobres é muito menor do que a brasileira. Então, como pensar um sistema de justiça, como pensar instituições da justiça numa sociedade totalmente desigual como a nossa? E esse é o grande desafio. Quando o Aristóteles pensou a ideia de justiça, de que justiça é dar a cada um o que é seu, a gente pode extrair daí uma visão unilateral, dizendo, então, dê ao pobre a pobreza, dê ao rico a riqueza, e nós estamos dando cada um o que é seu. E esse é o papel, é o oposto do que nós precisamos pensar a justiça. É claro que o Aristóteles não estava pensando assim, ele estava pensando num sistema minimamente equitativo. E o Bobbio, ele, na sua obra extraordinária sobre teoria do Estado, sobre teoria do direito, ele diz o seguinte, nós passamos por eras de afirmação de direitos, mas o século XX, o século XXI, impõe um desafio de garantir a execuibilidade desses direitos, que é um pouco o que a senhora estava falando ao falar de políticas públicas como creche, como educação. E o Capelletti, para usar um outro autor que a gente conhece muito no direito, dizia, sem acesso à justiça, o direito são meras ideias ilusórias, que não servem para nada. E esse é um dos nossos grandes desafios, desafio que o Poder Judiciário enfrenta no dia a dia, mas também o Legislativo e o Executivo. Quando a gente articula a ideia de justiça e igualdade, a gente precisa pensar no tema do acesso. E nós evoluímos muito nos últimos 30 anos ao criar o juizado especial. Hoje é um juizado que recebe muitas demandas que até então não eram tratadas pelo Poder Judiciário. E nós estamos evoluindo muito com os instrumentos criados para os tribunais superiores, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, de afirmação desse direito de igualdade. Nós tivemos decisões memoráveis no âmbito do Supremo Tribunal Federal que afirma isso. Legislativo, vou citar o exemplo, Raposa Serra do Sol, a União Homoafetiva, que assegurou direitos. Nós tivemos as cotas afirmadas como um direito que promove a igualdade. O Legislativo tem dado a sua contribuição também com leis como Lei Maria da Penha e tantas outras. Mas não podemos deixar de reconhecer que o ideal de igualdade está muito distante da realidade brasileira. Nós temos um acesso à justiça pleno para quem tem, para empresas, principalmente grandes empresas, para pessoas com recursos, elas conseguem chegar aos tribunais regionais, conseguem chegar ao STJ, conseguem chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas isso não acontece com a população mais vulnerável. A Defensoria Pública, por exemplo, que é um instrumento essencial de garantir acesso à justiça, ela é uma instituição muito limitada. Aqui mesmo no DF, deputado, a gente sabe disso. A Defensoria cumpre um excelente papel, mas ela não consegue alcançar a toda a população. Então, a ministra Carmen sempre diz assim, justiça que não alcança o vulnerável, ela não é justiça, senão privilégios. Então, uma das principais políticas públicas que nós temos que manter em mente é assegurar o acesso à justiça. Não acesso formal, mas acesso à decisão judicial favorável. E aqui eu quero chamar a atenção para um tema que foi até abordado pelo ministro Fux, que é o tema de resolução dos problemas de justiça por vias que não sejam judiciário. Eu quero estimular a mediação, quero estimular a desjudicialização. Mas tem um debate hoje acontecendo no Congresso Nacional, ministro Ciro e deputada Paula, que é o PL que trata da desjudicialização.
Ou seja, ao invés de você jogar para o judiciário, você resolve no cartório, resolve numa mediação, resolve de forma outra que não. Mas esse projeto inclui mecanismos que podem restringir o acesso do pobre à justiça. Porque lá trata de custas, trata de gratuidade, trata de acesso à defensoria. Então, veja, num debate tão fundamental e relevante como é o debate da desjudicialização, podem ter ali cavalos de Troia que dificultam e ampliam essas dificuldades. Eu quero abordar também o tema da tecnologia. A tecnologia, ela se impôs a todos nós de forma plena. E o Poder Judiciário também está desenvolvendo diversas ferramentas na área de tecnologia. A IA, a inteligência artificial, por exemplo, hoje ela já é uma realidade em praticamente todos os tribunais. O CNJ, inclusive, tem debatido isso com muita preocupação, a nossa querida conselheira sabe disso. Mas a inteligência artificial, ela não é isenta. A inteligência artificial ela precisa ser alimentada. E os Estados Unidos têm uma experiência com o uso de inteligência artificial na justiça criminal que é um desastre. Porque a maneira como foram alimentadas as bases de dados para a operação da IA, a IA expressa um viés algoritmo que associa negros com criminalidade, associa regiões pobres com criminalidade e às vezes criminalidade de colarinho branco, que nem é a realidade dessa. Por isso que é fundamental que a gente utilize as ferramentas de inteligência artificial ou de tecnologias, mas que a gente não descure da centralidade que é. Porque se uma inteligência artificial, para usar Brasília, identificar que um determinado território da Ceilândia, ou do Paranoá, ou de São Sebastião, ali é um foco de criminalidade, todas as causas de pessoas que serão julgadas de origem daquele território vêm com o viés. E se a inteligência artificial for a produtora das decisões, das sentenças, sem mediação com o juiz, isso realmente é o fim da própria ideia de justiça, inclusive, que o Aristóteles defendeu. Então, nós temos que nos atentar muito, já que esse é um espaço de debates nacionais, nós temos aqui fazedores de políticas públicas como o nosso governador. Eu nunca esqueço, eu nunca deixo de lembrar que o ministro Ciro Gomes, né, pilotou o Plano Real e foi responsável por talvez uma das políticas públicas mais transformadoras desse país, que foi a transposição do Rio São Francisco, que assegurou segurança hídrica, que é tão básico, né? Beber água, tomar banho, cozinhar, assegurou segurança hídrica para milhões de pessoas. Então, são fazedores de políticas públicas. Nós temos que incorporar na agenda pública o tema da inteligência artificial. E aí a gente precisa de regulação das plataformas, regulação da IA, criar um marco regulatório que tenha plena atuação. E eu finalizo aqui esse debate, essa provocação, na verdade, mais uma vez agradecendo a oportunidade, dizendo que o poder executivo e o poder legislativo, eles muitas vezes se debruçam sobre os temas do século XXI. São temas cruciais que nós não resolvemos ainda. Então, nós estamos discutindo acesso à escola. E aí o pé de meia, por exemplo, é uma política pública importante para a inclusão dos jovens na escola. Nós estamos discutindo acesso à alimentação, acesso à água, por isso que políticas de transferência de renda, de transposição. Mas nós não estamos, a minha percepção é que os poderes, especialmente executivo e legislativo, não estão debruçados sobre os problemas que surgiram e são típicos do século XXI. Eu boto o tema da tecnologia como central. A gente ainda hoje não tem um marco regulatório de inteligência artificial, não temos um marco regulatório de redes sociais, não temos um marco regulatório de cibersegurança e tantos outros temas que são fundamentais. Então, a produção de um ecossistema de justiça, na minha avaliação, é produzir leis que sejam capazes de captar as diferentes dimensões da realidade. E essa realidade que o século XXI nos impõe precisa de uma boa regulação e precisa, sobretudo, de julgadores que tenham consciência desses temas para que possam produzir boas decisões. Muito obrigado, estou à disposição, deputado.
Essa questão da inteligência artificial é um tema que é passado, presente e futuro, né? Ela tem uma repercussão na vida de todos nós e é fundamental. Agora, eu vou trazer um pouco mais assim para a nossa Constituição Federal e é fundamental. Diferente dessa que a gente está vivendo aqui agora, porque a captação dessas crianças é muito cedo. Então, até as pesquisas que falam do uso de tecnologia, essa semana saiu uma pesquisa bacana no Globo, com 2.000 e tantos respondentes, porque eu fico prestando atenção na pesquisa, o governador sabe que pesquisa é uma coisa, né? A gente tem que desconfiar. Eu olho quem é que está respondendo, como é que foi essa apuração. E essa pesquisa estava falando da imaturidade das pessoas que acessam as redes, e hoje a gente tem crianças de 1, 2 anos já condicionadas no mundo digital. Então, o desafio é gigantesco, mas eu deixo aqui uma visão otimista, que é a minha mesmo da vida, né? Eu acordo todos os dias para ser feliz e acordo todos os dias pensando em como eu posso melhorar a vida das pessoas no cargo que eu ocupo, na função que eu ocupo. Tem jeito, tem saída, vamos reunir e conversar. É o que o Fórum aqui faz conosco. Muito obrigada. Doutora Renata, eu quero agradecer essa fala, porque eu também penso isso. Eu penso que a vida tem que ser vivida, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser agradecida. Nós estamos aqui, graças a Deus, né, com essa responsabilidade. E eu vejo que essa prioridade absoluta, que é a única vez que se fala dentro da nossa Constituição Federal, ela tem que ser de todo cidadão. Porque ela tem que estar na política pública. Eu também vejo que os nossos recursos são limitados, mas é muito importante que a gente possa colocar isso no nosso orçamento como prioridade absoluta. E a prioridade absoluta, eu falo isso porque muitas das vezes falam, é a deputada que defende a criança. Graças a Deus, porque defendendo a criança, nós estamos defendendo o asfalto, nós estamos defendendo o acesso à saúde, nós estamos defendendo uma qualidade de vida, nós estamos colocando, muitas das vezes, nós falamos dessa igualdade de gênero, né? Mas é muito fácil nós falarmos para nós, meninas, mulheres, que tivemos oportunidade. Quando você vai em uma periferia, as meninas elas estão querendo, muitas das vezes, namorar com um traficante. Ela engravidar. Muito recentemente. E essas políticas elas têm que estarem numa mesa de debate, mas uma mesa também de solução. E quem não fizer tem que pagar. Eu penso que nós precisamos começar a trazer a responsabilidade dessa cobrança, principalmente dos nossos legisladores, no nosso poder executivo. E o judiciário, ele vamos dizer, é o pilar de sustentação da nossa sociedade. Por isso, eu creio que o Poder Judiciário tem essa fundamental importância de nós trazermos a segurança à justiça, a segurança que nós tanto queremos, que é a segurança de viver no Brasil com essa prosperidade que sabemos que nós temos. Esse Brasil, ele é um Brasil rico, acredito, tenho certeza disso, e um Brasil abençoado. Muito grata pela participação, grata ao Grupo Otimista, que nós temos que trazer otimismo, muito otimismo para a nossa população e esse debate. A Câmara Legislativa, eu como vice-presidente daqui da Câmara Legislativa, eu fico muito honrada, em nome do presidente Wellington, eu quero dizer que para nós é uma grande honra estarmos com vocês aqui. Muito grata. Muito obrigado, muito obrigado.